Olá, meus queridos amigos, novamente aqui, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Revista Espírita de Allan Kardec. E agora entramos nos 3 últimos meses de 1867. Lembra que a publicação era semanal? Como dissemos, e juntava-se os 12 meses para se formar um livro só. Quando você pegar a Revista Espírita para ler, para estudar, eu tenho certeza que você pegará a Revista Espírita da época de Allan Kardec. Atualmente há muitas revistas espíritas, todas elas são importantes, mas aqui estamos nos referindo especificamente às que Allan Kardec publicou na sua época. Então, quando você pegar a Revista Espírita que Allan Kardec publicou, tenho certeza que você o fará, você verá que ela está em formato de livros. Livros, cada ano com mais de 300 páginas, dividido por anos, e aqui nós estamos estudando o ano de 1867, exatamente porque ela é publicada mensal, e então juntava os 12 meses e fazia o livro. E agora nós estamos caminhando para o fechamento da revista desse ano que estamos estudando. Os 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro. O que teve de mais relevante, que nos cabe aqui comentar, que Allan Kardec nos trouxe nessas revistas. Claro que tudo é relevante, claro que tudo é importante, e gostaríamos nós de poder ficar aqui o tempo inteiro refletindo os pormenores da revista com vocês. Mas não é possível, então trazemos sempre os pontos de maior destaque. Mas quando você pegar para estudá-la, com certeza perceberá quantas nuances e o conteúdo maravilhoso que o codificador nos traz. Um ponto estudado nesse último trimestre desse ano foi sobre a questão dos pressentimentos. Ele analisa a questão do pressentimento. O que é o pressentimento? O próprio nome já diz, sentir antes, pré-sentir, é um pressentimento. Mas na época se questionava muito sobre isso, não havia o devido esclarecimento. Tudo aquilo que hoje nós temos um esclarecimento maior, na época não se tinha tanto assim. É natural, assim como daqui a 100, 200, 300 anos, muita coisa que hoje não conhecemos, daqui a alguns séculos será mais conhecido. Aquilo que hoje para nós é muito complicado, lá na frente será uma coisa óbvia. Mas hoje para nós é algo complicadíssimo. Então muita coisa que hoje para nós é simples, na época de Allan Kardec não era. Foi um desafio enorme. A questão do pressentimento é uma delas. O que seria o pressentimento? Algumas pessoas têm a faculdade de pressentir aquilo que vai acontecer no futuro. Isso é o quê? É milagre? Não é. Nós sabemos que não existem milagres. Já refletimos sobre isso num dos vídeos anteriores. Não existe o sobrenatural. Existem fatos explicados pela ciência. O pressentimento é o fato, o ato de se sentir antes. A pessoa pressente o que vai acontecer no futuro. E isso acontece por um sentimento natural de espiritualidade. Muitas pessoas recebem informações dos espíritos sobre o que vai acontecer. Essa é uma das formas mais comuns do pressentimento. Muitas pessoas sonham. Quantas pessoas que têm sonhos com o que acontecerá, sonham com alguma coisa do futuro, e aquele futuro se concretiza. Foi um pressentimento, não é verdade? E o que foi esse sonho que lhe deu uma revelação? Foi o contato com os espíritos, porque quando adormecemos, nos desprendemos, e o sonho é o contato que temos com o mundo espiritual, com os espíritos. E esse contato, nós recebemos informações. Essas informações, muitas vezes, são sobre o futuro. Outra forma também de pressentimento é o contato direto com os espíritos. Quantas pessoas, mesmo não estando na hora do sono, quantas pessoas que têm contato com os espíritos lhes falam aquilo que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, como é que os profetas sabiam que Jesus viria à Terra? Já parou para pensar nisso? Jesus veio ao mundo, mas séculos e séculos antes dele, os profetas já anunciavam que Jesus viria. 100 anos, 200, 500, 1000 anos, já se anunciava a vinda de Jesus, mais do que isso até. Há vestígios do anúncio da vinda de Cristo de mais de 2000 anos antes dele vir ao mundo. Como que as pessoas sabiam que ele iria vir? Era esse pressentimento. E é desse pressentimento a partir do contato espiritual. Os benfeitores
anunciavam que viria o Salvador, o Messias da humanidade. E eles recebiam, os profetas recebiam essa informação e colocavam à frente. Passavam à frente, profetizavam. Maravilhoso, não é verdade? Não há nada de milagroso. São fatos explicados. Há outras nuances que poderíamos refletir, mas essas talvez sejam as principais nesse campo do pressentimento. Nessa conclusão da Revista Espírita também, nesses 3 últimos meses, Kardec fala a respeito da ancianidade da raça humana, da antiguidade da raça humana na Terra. Historicamente, filosoficamente, o ser humano é muito antigo no mundo. As pesquisas são variadas para nos dar seus números, mas há quem se diga que o ser humano está na Terra há 1 milhão de anos. Outros dizem que tem 2 milhões de anos que o ser humano está na Terra. Muito antigo. Se levarmos em conta que a vinda de Jesus foi há 2.000 anos apenas. Levarmos em conta que o Espiritismo foi há 160 anos aproximadamente. Como que nós iremos entender 1 milhão, 2 milhões de anos? São cálculos quiméricos. Mas é necessário procurar compreender essas realidades para entender o progresso da humanidade. E Kardec analisa, então, nesse belíssimo texto, nessa parte, um texto de uma outra pessoa, e ele sempre acrescenta as suas conclusões, o que é muito interessante na Revista Espírita. Quando você pegar para lê-la, você perceberá, assim como eu e outros, todos os que leem, percebem, que Allan Kardec, ele coloca artigos dele, mas em outras situações ele insere artigos de outros pensadores, mas coloca as suas observações à luz do conhecimento espírita. Então é uma riqueza intelectual muito grande. Ali então, nessa questão da ancianidade da raça humana, ele fala sobre a nossa antiguidade, os nossos antepassados, a religiosidade ancestral, a civilização antiga, o respeito à nossa antiguidade. Os homens pré-históricos, aqueles que vieram antes de nós, nas cavernas, os primatas, já reverenciavam a Deus, já bendiziam o Criador, faziam pinturas nas paredes, nas cavernas, as pinturas chamadas rupestres, já pintavam coisas que eram homenagens a deuses espirituais, deuses na sua concepção da época. Faziam rituais com o fogo, com a água, para homenagear seres espirituais. Hoje nós não necessitamos mais de rituais, não fazemos rituais, mas para entender que na época havia já um conhecimento espiritual que levava eles a essa crença. Então é uma reflexão belíssima que o nosso codificador faz a respeito dessa questão da ancianidade, da ancestralidade da vida humana na Terra. Um outro ponto também interessante é sobre os reflexos da nossa pré-existência, ou seja, do período antes de virmos à Terra. Nós reencarnamos. Antes de reencarnar, estamos no mundo espiritual. Como nós sabemos, temos várias encarnações. E no intervalo entre uma e outra, nós passamos um tempo no mundo dos espíritos. E quando reencarnamos, trazemos lembranças, heranças, que não são muito claras, muito precisas, mas que fazem esse arcabouço de ideias que temos conosco, as nossas resoluções, as nossas decisões, as nossas vontades, nossas tendências, os talentos que cada um tem, são reflexos dessas escolhas antigas, dessa pré-existência antes de reencarnar. Quanta coisa que se nos abre o horizonte, não é verdade? E uma das últimas análises que Allan Kardec faz, de forma bela, maravilhosa, e fechando com muita maestria, é exatamente uma reflexão sobre a grande heroína da história da França, Joana d'Arc, ou no francês, Jeanne d'Arc. Ela que teve um papel fundamental na história da França. Joana d'Arc começou, era uma médium espetacular, tinha contatos com os espíritos constantemente, conversava com os espíritos como conversamos com as pessoas, de tão nítido. E a França na época estava em guerra, e os espíritos a estimularam a libertar a França.
mas não com guerra, com sangue ou com violência, mas que ela liderasse a França na liberdade, na busca pela liberdade, através da paz e da coragem vinculada ao amor. Ela começou essa sua tarefa com 17 anos a liderar a França. Terminou com 19 e 20 anos. Foram 3 anos aproximadamente de luta e de trabalho, muito curtos, mas ela conseguiu. Foi queimada viva na época pela Inquisição, acusada de ser bruxa, prostituta, feiticeira e tudo mais, foi condenada à morte. No entanto, foi uma heroína, libertou seu povo, acabou com a guerra. Uma moça, uma mulher, uma menina, podemos dizer assim, um espírito grandioso que veio ao mundo, que realizou uma obra esplendorosa, libertou seu povo, deu autonomia e identidade, fortalecendo o nacionalismo e a cultura na França, acabando com a guerra e deixando um legado de amor, de estoicismo, de heroísmo para a humanidade do futuro. Joana d'Arc é homenageada sempre na França, uma das maiores, se não a maior heroína francesa de todos os tempos. Querida na humanidade inteira, Santa Joana, querida em toda a humanidade. E Kardec faz uma reflexão, até porque ela se comunicou durante a codificação do Espiritismo. Houve comunicações de Joana d'Arc durante a codificação. Durante o período, os vários anos que Allan Kardec trabalhou no Espiritismo, ela se comunicou. Houve até uma obra psicografada pela médium Hermance Dufault, intitulada A Vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Na época de Allan Kardec, Hermance Dufault era uma médium muito jovem, 15, 16 anos aproximados, e trabalhou com Allan Kardec. No recebimento das obras da doutrina espírita, ajudou a psicografar muitos livros. E um deles que ela recebeu foi exatamente esse, A Vida de Joana d'Arc, ditado por ela mesma. Era o espírito de Joana d'Arc narrando a sua vida. Deslumbrante. E Kardec faz uma reflexão não sobre essa obra especificamente, mas sobre Joana d'Arc e a sua importância na história da França, para a França e para a humanidade em geral, e a presença dela no Espiritismo como uma das colaboradoras de muitos espíritos que colaboraram com o advento do Espiritismo. Não era apenas Allan Kardec trabalhando sozinho na Terra, ele tinha a tarefa principal da codificação, da organização da doutrina espírita. Muitos companheiros reencarnaram com a missão de colaborar na tarefa dele, como Gabriel Delany, como Alexander Aksakov, como Camille Flammarion, tantos e tantos pensadores maravilhosos na Terra ajudando ele. E no mundo espiritual, inúmeros espíritos trabalhando pelo advento do Espiritismo. Dentre eles estava Joana d'Arc. E Allan Kardec então faz essa reflexão, essa análise, enaltecendo a figura de Joana como um grande exemplo para a humanidade. E assim ele encerra esse mês de dezembro da Revista Espírita de 67, com a reflexão sobre a importância da vida e do exemplo de Joana d'Arc. Maravilhoso, não é verdade? É uma oportunidade ímpar conhecermos essas grandes verdades da humanidade. Encerramos então a reflexão sobre a Revista Espírita, mas sobre este ano da Revista Espírita. Houve vários anos que Allan Kardec publicou. Refletimos hoje sobre a revista de 1867. Nos próximos vídeos haverá estudos sobre as revistas dos outros anos. E nós convidamos você a assisti-los, a acompanhá-los, os vídeos, e acima de tudo a ler as obras, a conhecê-las, para que compreendamos cada vez mais. É uma oportunidade ímpar e especial. Mergulhar no pensamento para compreender, entender os pormenores na intimidade da história do Espiritismo, da vida e obra de Allan Kardec, de tudo que envolveu aquele período, as dificuldades que o codificador viveu,
os seus amigos, tudo o que aconteceu, o clima da época religioso, cultural, filosófico, científico, tudo isso relatado nas revistas espíritas, diariamente, mensalmente, ele publicava. É maravilhoso, por isso o convite. Nós estamos encerrando então o estudo sobre a revista de 1867. E estamos convidados, porque outros companheiros falarão sobre as demais revistas, e vamos todos juntos acompanhar, participar e estudar para conhecer cada vez mais e juntos nos fortalecer para ajudar a construir um mundo melhor. Que todos tenham muita paz no coração, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine cada dia mais, hoje e sempre. Aqui na TV Nova Luz é o nosso lugar, com Jesus no coração. Muito obrigado a todos e muita paz.